Aqui estamos em um passo avançado e poderoso. Depois de criarmos uma mixagem equilibrada, equalizada, comprimida e com delays e reverbs de bom gosto aplicados, chegou a hora de darmos vida às trilhas, automatizando coisas como o volume e pan. A mixagem deve ser considerada como um ser vivo que respira, e os recursos de automação do seu programa de mixagem permitem que você aumente ou diminua elementos em vários pontos diferentes da música, de forma a trazer a atenção e se criar uma variação para que a mixagem não fique monótona. É na mixagem que as gravações ganham vida, mas quando não se tem a experiência, fica difícil saber exatamente o poder que uma boa mixagem tem. O objetivo da mixagem é fazer com que sua música pareça interessante, cause interesse em quem a está ouvindo. Parece simples, mas não é. O objetivo é prender a atenção do ouvinte durante toda a duração da sua música, tenha ela a duração que tiver. Não importa se o ouvinte ouvirá sua música no Spotify, iTunes, ou em um CD ou no rádio, sua música deverá soar bem em todos esses meios. Agora digamos que estamos mixando uma música que tem uma estrofe 1, um refrão bem legal, uma estrofe 2 e o mesmo refrão de antes. A estrofe 2 é basicamente a mesma coisa da estrofe 1, apenas com palavras diferentes. Temos aí um problema. A maioria das pessoas são dispersas e prestam atenção às coisas por pouquíssimo tempo. E quando elas percebem que algo será repetido, elas deixam de prestar atenção. Como solucionar isso? Bom, temos que fazer com que a repetição da estrofe seja feita de uma forma diferente, para dessa forma criar uma novidade que irá chamar a atenção do ouvinte. Isso envolve várias coisas como automação de volume para aumentar e diminuir o volume de elementos em determinados pontos da música. Isso irá criar uma dinâmica efetiva e toda dinâmica chama a atenção. Podemos, por exemplo, aumentar ou diminuir reverbs e delays, como foi mostrado no último vídeo. Veja esse exemplo. Aqui na trilha de vocal, eu automatizei o nível do delay. E como você pode ver aqui, temos um envelope de nível de delay aplicado. Aumenta, diminui, aumenta, diminui. Esse envelope irá alterar em tempo real os ecos ou as repetições que estão aplicadas no vocal. Também temos uma automação de nível de reverb. Aumenta, diminui novamente. Exatamente aqui na parte dos versos. Também podemos aplicar uma automação de nível de volume, aumentando e diminuindo o nível onde for necessário. Esses tipos de automação acabam por introduzir novos e diferentes elementos na música. Por exemplo, mutar um instrumento em um determinado trecho e depois desmutar pode criar um efeito muito interessante, criando contrastes que antes não existiam na música. A quantidade de ações que podemos fazer é infinita. Aqui o céu é o limite. Apenas devemos sempre atender aos nossos ouvidos e fazer as coisas com muito bom senso. Vejamos como está a música agora, aqui no verse 1. Verse 2, que tem a mesma melodia do verse 1, eu tirei as guitarras e coloquei um piano elétrico. Ficou diferente. Isso chama atenção. Já aqui neste outro ponto, no chorus, no refrão, adicionei um órgão. Aqui, na primeira vez em que tem o refrão, não coloquei o órgão. Como percebe, usei a tática de economizar munição. Isso dá um sentimento de renovação à música. Conforme a música vai sendo reproduzida, as novidades vão aparecendo. Nada é repetido de forma igual. Isso é arranjo musical. Agora irei demonstrar algumas dicas. Aqui no trecho depois do bridge, depois do solo,
Bom, nesse trecho acho que podemos torná-lo mais interessante criando um contraste maior quando a bateria entra novamente no arranjo. Do jeito que está já está legal, mas podemos deixar essa passagem ainda com mais contraste. Então vou mexer na equalização das guitarras de forma a diluí-las um pouco. Aplico um equalizador e vou usar um preset de telefone para retirar as frequências graves e agudas. Vou solar a guitarra. Ok, vou copiar a mesma equalização para a segunda guitarra. Vou solar. Ficaram somente os médios das guitarras, mas eu só quero isso até quando a bateria entra novamente no arranjo. Então, vou usar automação para aplicar essa equalização. Na realidade, irei usar a automação para desligar os equalizadores quando chegar no ponto onde a bateria entra. No Pro Tools fazemos assim. Clicamos aqui em Waveform e no item Equalizador escolhemos Master Bypass. Vou no ponto da forma de onda. Seleciono o trecho e aplico o Bypass. A sonoridade volta a ficar normal, então irei apenas excluir este primeiro equalizador e copiar este outro, de forma que teremos a automação de desligar a equalização nas duas trilhas de guitarra. Agora vamos ouvir como ficaram as guitarras. Ficaram com uma sonoridade mais introspectiva. Agora vamos ouvir essas guitarras no contexto da música, ou seja, juntamente com as outras trilhas. Ficou com um evidente contraste na hora que volta a bateria. Isso já dá uma dinâmica muito interessante neste trecho. Mas vejamos agora o que podemos fazer com a voz nesse mesmo trecho. Talvez alguma ação no reverb. Vou mutar o reverb, somente neste trecho. Vamos ouvir esse trecho com a voz seca. Agora vou alterar o ajuste do equalizador das guitarras. Vou jogar a acentuação um pouco mais para as médias graves. Só para dar um pouquinho mais de corpo, para que a sonoridade não fique tão áspera. Agora vou aqui na trilha de vocal e aplico um equalizador e também vou usar um preset de telefone. Deixo a equalização da voz com um pouco mais de brilho. Agora vamos automatizar essa equalização. Vamos aqui no slot, no equalizador, e escolho a opção Master Bypass. Somente quero automatizar a equalização neste trecho. Então abro o painel de controle do equalizador e clico no botão Bypass. Observe que o trecho da voz ficou escurecido. Eu usarei a automação para desligar a condição Bypass. Vamos ouvir para saber como as coisas estão. O trecho passou a soar somente nas frequências médias.
Depois volta tudo normal. Achei que ficou um contraste bem pronunciado, muito interessante. Criou uma excelente dinâmica que, ao ser ouvida pela primeira vez, surpreenderá o ouvinte. Consequentemente, estaremos fazendo com que ele fique atento ao que acontece na música. Outra coisa que podemos fazer aqui no final, bem no final, bom, a música está acabando de uma forma que já está legal, mas a gente sempre pode melhorar alguma coisa. Então tentarei fazer com que o final fique mais abrupto. Bem aqui nesta última nota. Então vou trimar, aparar a guitarra. Essa outra também. Vou deletar essas partes aqui também. Essa também. Ficou mais abrupto e ainda vou, aqui no delay, irei automatizar. Vou mutar o delay, de forma que a voz fique sem eco no final. Somente no final. Vamos ouvir. Também irei fazer a mesma coisa nos reverbs. Aqui na guitarra temos um tape echo. Irei automatizar, para que ele seja interrompido no final. Tudo cortado. Vamos cortar também o vocal. Eu tenho um monte de loops de bateria que venho colecionando ao longo dos anos. Vou usar alguns pratos, só que em modo reverso. Puxo para cá, vamos ouvir. Vou pegar esse prato aqui. Uso o comando Cut. Deleto os outros. E vou colar o que eu cortei bem aqui, posicionando no final. Quero criar um efeito. Corto a sobra, aplico um fade in. Vamos ouvir. Não me convenceu. Talvez seja melhor pegar o prato que foi gravado. Esse crash aqui. Vou aplicar um efeito reverso nele. Faço uma cópia do crash. E vou no menu Audio Switch. Other. Reverse. E tudo que preciso fazer é clicar nesse botão Render aqui do diálogo Audio Switch. Vamos ouvir. Esse está bem melhor que o outro. Vamos aparar, trimar. Vou posicionar aqui no tempo, no beat. Aplico um pequeno fade in. Vamos ouvir. Isso aí, ficou bom. Podemos aumentar o seu nível um pouco para que ele apareça um pouquinho mais. Vou fazer uma rampa. O nível vai aumentando. Faltando apenas um ajuste fino aqui. Vamos trazer um pouco mais para cá. A ideia é que o final seja bem cortado. Fique um final bem abrupto, certo? Tá chegando lá. Ainda preciso tirar a sobra de voz. Vou na mão grande, vou deletar. Não funcionou, ficou seco demais. Então ao invés de cortar, eu vou diminuir, fazer uma edição. Observe, nessa emenda aqui tem que ter um crossfade. Vamos ouvir. Agora sim. Bom, acredito que com essas edições e automações consegui tornar o final da música mais interessante. A ideia é sempre ir surpreendendo o ouvinte, até no final, se for possível. Agora, tudo depende também do tipo do arranjo e da música em si. Vamos ouvir.
Mostrei algumas técnicas de edição e de automação para deixar a mixagem mais interessante, para surpreender o ouvinte. Criamos um final abrupto. No trecho de bridge, criamos um efeito de dinâmica nas guitarras e na voz para aumentar o contraste na passagem de um trecho para outro. Usamos a automação de equalização para isso. Na montagem do arranjo, procuramos não repetir os trechos da mesma forma, sempre adicionando ou retirando algum elemento para diferenciar. Também automatizamos níveis de reverbs e delays. O segredo é: procure sempre tornar os trechos das músicas mais interessantes para o ouvinte. Procure sempre surpreender. Nunca repita trechos com a mesma quantidade de instrumentos. A ideia é que a música possua dinâmica do início ao fim. Ela não pode ficar monótona. O ouvinte não pode saber o que vem depois. Ele deve ser sempre surpreendido. Procure sistematizar a organização das músicas. Introdução, estrofe, pré-refrão, refrão, estrofe 2, sempre que possível. Depois do arranjo pronto, gravado e mixado, pergunte a você mesmo o que você pode fazer para tornar o que você está ouvindo em algo mais interessante para o ouvinte. A gente tem que prender a atenção do ouvinte. Lembre-se, o ouvinte é disperso. A gente tem que estar a todo momento chamando a atenção dele. A essa fase chamamos de sweetening. Sweetening são as ações que fazemos para prender a atenção do ouvinte, do início ao final da música. Então, com isso, chegamos no final da mixagem. Vamos ouvir como ficou. Agora vamos ouvir a gravação como era antes da mixagem. É isso aí, gente. Com este vídeo chegamos ao final dessa série que tratou de mixar uma música desde o zero. Espero que você tenha gostado, que tenha aproveitado as dicas que apresentei aqui. Um forte abraço.